pessoal. Dando continuidade aqui às construções geométricas com régua e compasso, né? Nós vamos ver algumas aplicaçõezinhas agora daquelas construções elementares que a gente fez. Bom, primeira delas, né? É a construção, né, do número que a gente chama de a quarta proporcional. Então, dados 4 números A, B e C, né, se A sobre B for igual a C sobre X, nós dizemos que X é a quarta proporcional, no caso de A, B e C. Né? Bom, geometricamente, como que se dá a construção desse valor x da quarta proporcional? Então, a gente supõe que a gente conhece 4 segmentos de comprimentos iguais a A, B e C. Tá? Aqui, o rótulo de cada um dos segmentos, o rótulo é dado automaticamente pelo GeoGebra, a gente pode renomear, tá? De forma mais conveniente. Então, eu quero aqui um segmento de comprimento A, um segmento de comprimento B e o outro de comprimento C. Basta clicar com o botão direito, selecionar renomear e aí a gente digita aqui uma letra minúscula, tá? Os segmentos no GeoGebra são sempre letras minúsculas. Agora, para fazer a construção, então, do segmento que tem comprimento x, a quarta proporcional, nós vamos fazer duas semirretas com mesma origem, tá, pessoal? Uma semirreta aqui, então outra com mesma origem, de forma que esses 3 pontos que a gente utilizou para definir essas semirretas não sejam colineares, ok? Feito isso, nós vamos transportar o segmento A para uma dessas semirretas. No caso, vou transportar para a semirreta que está aqui na parte de cima, em cima da outra. Então, para transportar segmentos, né, a gente pode usar o compasso, seleciono o raio, que no caso tem que ter o mesmo comprimento do segmento AB, centraliza a circunferência aqui no ponto G e marca o ponto de interseção dessa circunferência com a semirreta em questão, que a gente quer, para onde a gente quer transportar o segmento. Então, eu transportei aqui o segmento A, né, para esta semirreta aqui, GI, tá? Então, o segmento A está aqui. Vamos transportar o segmento C também para a mesma semirreta, começando pelo ponto J agora. Então, de novo, a gente seleciona o compasso. Agora eu quero transportar o segmento C, então seleciono aqui as extremidades do segmento e centraliza aqui no ponto J. Marca o ponto de interseção com a semirreta. Muito bem. Para a gente não fazer confusão, né, esse ponto aqui que eu usei para criar a semirreta, eu vou ocultar ele por enquanto. E também vou ocultar as circunferências que a gente fez, tá? Vamos ocultar este ponto aqui, ó. Quando seleciona ele, a gente já vê a seleção também na janela de álgebra. Então, é só clicar em cima dessa bolinha aqui para ocultar o ponto lá. Muito bem, agora vamos transportar o segmento B para outra semirreta. Então, novamente, seleciona a ferramenta compasso. O raio da circunferência vai ter comprimento B e ela vai ser centralizada aqui no ponto G. Ponto de interseção da circunferência com a semirreta. Vamos ocultar também esta circunferência. E agora a gente vai traçar uma reta pelos pontos L e J. Vamos traçar aqui uma reta
E agora eu só vou colocar essa construção um pouquinho mais para cá, porque agora a gente vai traçar uma paralela a esta reta passando pelo ponto K. Né? Observem que todas essas construções que a gente está fazendo são possíveis de fazer só com régua e compasso. Claro que facilita usar já as ferramentas, né, que existem prontas aqui no GeoGebra. Então, eu vou usar aqui a reta paralela. Eu tenho que selecionar um ponto e depois a reta ou segmento. Então, eu quero que a reta paralela passe por este ponto e tem que ser paralela a esta reta. Agora, vou pegar o ponto de interseção da reta paralela que a gente acabou de construir com a outra semirreta. Muito bem. Eu vou agora... vamos reduzir um pouco aqui a tela. Vamos ver se cabe tudo na mesma tela. Seleciona a seta para movimentar a janela. Aí, tá, coube aqui, né? Bom, essa construção, pessoal, determina a quarta proporcional aqui, ó. Então, veja, esse comprimento aqui foi o segmento A, este daqui foi o C e esse daqui o B. Então, este segmento, né, é o X, é a quarta proporcional que a gente estava procurando. Qual a justificativa, né? A gente pode justificar isso pelo teorema de Tales, entendendo aqui como essas duas paralelas e essas outras aqui como transversais às paralelas, né? Então, veja, o A está para B, assim como o C está para X, ok? Então, nós temos aqui a justificativa para essa construção que determina a quarta proporcional. Vamos verificar nossa construção aproveitando os recursos do GeoGebra. Então, eu quero verificar se essa igualdade é válida, né? Então, eu vou fazer o segmento de L até M aqui, né? Então, vou selecionar a ferramenta segmento. Como ele vai ficar sobreposto aqui a esta reta, eu vou destacar ele, né? Vindo aqui, ó, na barra estilos, né? E aqui eu posso aumentar a espessura do segmento, tá vendo? Que vai ser construído ainda. A gente poderia fazer isso depois da construção também, tá? Então agora eu vou fazer o segmento, ele já vai aparecer aqui com uma linha mais espessa, né, do que as outras, tá bom? Então assim eu destaco aí o segmento correspondente à quarta proporcional. O GeoGebra nomeou ele de K, então eu posso renomear ele, né, de uma forma mais conveniente. Vou colocar X aqui, ó, não vai ser possível renomear por X, porque o X é reservado para uma variável do GeoGebra, tá? Então a gente não pode renomear por segmentos por X e Y. O Y também, nem X, Y e Z, na verdade, tá? Bom, então vou renomear aqui por D, né? Pronto, renomeei por D. E agora eu quero verificar se o comprimento desse segmento D satisfaz essa igualdade aqui, né? Então, eu vou digitar aqui no campo de entrada, ó, o comprimento do segmento A. O segmento A, ele tem o rótulo A mesmo, a gente renomeou para ficar de forma mais conveniente. Então, se eu digitar A, o GeoGebra vai entender que é o comprimento do segmento A, que é o nome dele, tá? Aí eu vou dividir, né? Então, para isso, para divisão, a gente vai usar a barra aqui. Eu vou dividir por B e vou dar Enter. Vai ser criado aqui um número, ó, tá? Que eu vou clicar nele e arrastar para a janela de visualização, para a gente ver melhor.
eu vou selecionar ele, aí eu vou selecionar aqui o tamanho muito grande. Então, a gente tem aqui que esse número é a razão A sobre B. Agora, eu vou fazer a razão, a mesma coisa, né? Para a razão C sobre X. Ok? Então, clica aqui, C, dividido, barra, né? O X, no caso, né? No nosso caso aqui, a gente usou, renomeou esse segmento por D. Então, na verdade, eu vou digitar C sobre D. Clica, aperta Enter. Também temos aqui um número criado. Vou arrastar ele para a janela de visualização. Vou selecionar e aumentar ele para muito grande. Então, pronto, pessoal. Assim a gente confirma, né, que de fato, né, o segmento D tem a propriedade procurada e, portanto, é a quarta proporcional de A, B e C. Uma aplicação direta da quarta proporcional ou a terceira proporcional é a determinação do quadrado de um número dado, né? No caso, né, como a gente está falando de construções geométricas, dado um segmento, né, a gente consegue obter um segmento de medida igual ao quadrado da medida do segmento dado. Então, por exemplo, se eu quero o quadrado do número 3, por exemplo, basta observar aqui, ó, na igualdade, quando a gente isola o x, a gente vai ter essa expressão aqui, b vezes c sobre a. Então, se eu quero o quadrado do número 3, é só fazer o b e o c igual a 3 e o a igual a 1. Né? O a vai representar a unidade de medida padrão, ok? Então, para obter então o segmento, né, que corresponde ao valor de 3 ao quadrado, eu coloco aqui b igual a 3. Aqui eu deixei a malha, né, quadriculada aparecendo, porque o lado de cada quadradinho dessa malha vale 1. Então, eu posso colocar aqui 3 para o segmento B. Vou colocar 3 também para o segmento C. E 1 para o segmento A. Então, assim a gente obtém, ó, que a terceira proporcional vai ser 9. E está aqui o segmento correspondente à terceira proporcional de quais números? Do 1 e do 3. Tá bom? Se eu quero o quadrado do número 2,5, então eu coloco b igual a 2,5 e eu coloco c igual a 2,5 também. Assim, né, este segmento em destaque, né, que representa a terceira proporcional dos números 1 e 2,5 agora, né, ele tem a medida igual ao quadrado de 2,5, que vale 6,25. Então, dessa maneira, a gente consegue construir, né, ou, falando de forma algébrica, a gente consegue obter o quadrado de um número conhecido. E uma outra aplicação direta é determinar o inverso de um número dado, ou seja, o inverso, né, de um número que corresponde à medida de um segmento dado. Então, vamos observar novamente essa igualdade, né? Isolando o x, a gente tem isso daqui. Se a gente quer o inverso de um número, então basta considerar b e c iguais a 1, né? Iguais à unidade de medida padrão. E aí a gente vai ter o inverso do número a, que corresponde ao comprimento do primeiro segmento aqui. Então, por exemplo, se eu quero o inverso do número 3, então o a vai valer 3, né? E eu vou fazer b e c valer 1. Então, vem aqui, ó, b vale 1. E eu vou fazer o c valer 1 também. Pronto. Então, o inverso de 3, né, dá 1/3. 1 vezes 1, né? Então, fica 1/3, ou aproximadamente 0,33. Se eu quiser o inverso de
o inverso do 4, então eu faço o segmento A ter comprimento 4, e o inverso de 4 vai ser 1/4, 0,25. Se eu quiser um inverso de 2, é só fazer o segmento A ter comprimento 2, e aí o inverso é meio, né? Então está aqui, né? O segmento que representa este inverso, ele está ali onde esse segmento corresponde à terceira proporcional, já que a gente está fazendo aqui também B e C iguais, né? Então ele corresponde à terceira proporcional. Posso destacar ele aqui. É esse segmento aqui, ó. Ok? Se a gente quer um inverso de 5, é só fazer o primeiro segmento aqui, valer 5, e aí o seu inverso é 0,2. Então veja que o segmento ficou pequenininho, né? Se a gente quer um inverso do ponto, o inverso do número 0,5, do número meio, então é só fazer o segmento A ser 0,5 e o inverso de meio é 2. Então aí a gente tem aqui a terceira proporcional, né, que é esse segmento que tem medida igual a 2.